pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para gravar o vídeo mais difícil até agora, porque é uma missão muito árdua. É muito difícil falar sobre Paulo Freire, não pela dificuldade do tema, mas pela riqueza do tema. Para quem não me conhece, eu sou Daniela de Oliveira, eu sou psicopedagoga, mas também vim aqui dividir com vocês, com quem estiver se preparando para o concurso da Prefeitura de Mogi das Cruzes ou outros concursos para professor, que tem lá no seu edital a Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Olha, eu vi vários vídeos, bom, quem já me conhece já sabe, quem não conhece eu vou dizer que existe um vídeo aqui da minha proposta inicial falando quais são as técnicas que eu me utilizo para estudar, principalmente os autores, né? O edital é super extenso, mas principalmente os autores. Eu vou colocar aqui o card para esse primeiro vídeo para vocês entenderem quais são as técnicas. Mas, rapidamente, eu vou falar a primeira, que eu falo que é fazer amizade com o autor. Porque quando a gente faz amizade, a gente aproxima, né, o autor da gente, fica mais fácil lembrar. Por isso que eu gosto muito de estudar e de pesquisar a biografia de cada um. Às vezes tem um sobrenome, a gente, pelo menos eu, né, não sabia se era homem, se é mulher, se é vivo, se é morto, se é brasileiro, se é estrangeiro, se tem referência ou tem, se trabalhou junto ou faz referência a outras pessoas que porventura a gente conhece e tal. Uma das dicas, uma das técnicas que eu me utilizo e eu trouxe aqui pra vocês do fazer amizade é buscar de cada um a foto do autor. E essa é a foto do meu mais novo amor, Paulo Freire. Gente do céu, quem é esse sujeito? Eu não vou falar aqui, muito embora eu tenha pesquisado muito sobre a biografia dele. Eu tenho um gosto muito grande por aprender e a aprendizagem nunca acaba. Então eu falei assim, não vai dar, eu vou procurar sobre, aí tem um Instituto Paulo Freire, eu vou ver o que é o Instituto Paulo Freire. Aí as mulheres dele, a mãe dos 5 filhos dele, aí poxa, essa mulher foi muito importante na vida dele. Aí tem a fala das filhas dele, que também expressam muita riqueza, porque a gente chega perto dele, sabe? Mas eu sugiro que vocês vão em vídeo, gente. Sabe quando você tá no trem, você tá num ponto de ônibus esperando um ônibus, você tá na fila de um banco, sei lá, na fila do mercado, você tá esperando por alguma coisa chata e que tá demorando? Google. YouTube, Paulo Freire, vida de Paulo Freire, porque vale muito a pena. Você é professor, professora, ou está querendo ser professor, professora? Tá aí, uma pessoa que sabe valorizar este profissional, Paulo Freire. A educação, não só a educação, mas o ser humano é importante, foi importante para ele, e o quanto ele juntou essas duas coisas. E tem um terceiro quesito aí, que é a questão política. Não a política partidária que a gente está acostumado, mas a política, assim, do seu lugar no mundo, sabe? Você enquanto cidadão, o aluno, o aprendente enquanto cidadão, e ele tem um projeto, né, de alfabetização para adultos. Hoje acrescentou jovens e adultos, mas na época era a alfabetização para adultos, que é muito interessante saber sobre isso. O projeto dele conseguiu em 40 horas alfabetizar 300 adultos. Por quê? Por conta do método que ele se utilizou para isso, que é a vivência do sujeito. O Paulo Freire, ele fala assim, ai gente, é muito difícil. Paulo Freire, ele fala assim, que antes da pessoa, eu vou falar pessoa, eu não vou falar criança, vou falar a pessoa que aprende. Antes da pessoa aprender pela escola, né, ler pela escola, ela lê o mundo. E nessa fala tem uma riqueza muito grande e é uma verdade muito grande. E ao mesmo tempo eu percebo o quanto muitas vezes as práticas pedagógicas, as escolas, elas matam, digamos assim, essa visão, essa leitura de mundo que para Paulo Freire é natural das pessoas. A criança, ela tem essa busca, essa curiosidade natural, né? Que é nada mais, nada menos do que uma curiosidade por conhecer. Conhecer o novo, conhecer o mundo, descobrir as coisas e tal.
Bom, não fiz roteiro, é difícil seguir um roteiro e ao mesmo tempo também é difícil não ter um roteiro, porque simplesmente eu saio atirando pra tudo quanto é lado. Mas, só para encerrar, busquem Paulo Freire, busquem a vida dele, para vocês conseguirem entender melhor a teoria dele, né? Que não é só uma teoria, é uma prática. Não é uma teoria agora, foi uma prática, porque ele já morreu em 97. Morreu no ano que meu filho nasceu, que inclusive é uma técnica também, né, de estudo, é você conseguir associar algumas datas. Eu jamais saberia que ele tinha morrido em 1997 se o meu filho não tivesse nascido em 97. Fica a dica. Bom, várias coisas para falar da biografia, e a biografia eu vou falar para vocês verem vídeos, né? Às vezes a gente tem mais dificuldade para se concentrar em leitura, é o meu caso, e às vezes é mais difícil ou tá escuro, não sei o que lá, mas celular na mão todo mundo tem. Internet nem sempre a gente tem, mas quando você puder usar o Wi-Fi de algum lugar, usem para ver a história de Paulo Freire, porque eu tenho certeza que é muito rica e que vai valer a pena. Vamos lá. O livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Isso também é muito importante. Então, eu vou comentar com vocês, o livro tem 3 capítulos e dentro dos 3 capítulos, 9 subcapítulos. Primeiro capítulo, prática docente, primeira reflexão. Segundo capítulo, ensinar não é transferir conhecimento. É sabido que Paulo Freire fala contra a tal da educação bancária, que é aquela que as pessoas sentam, como que a gente faz no banco? A gente fica um atrás do outro, né? Em fila, assim, a gente vê a nuca do outro quando vê, e não tem troca, né? Não tem isso. E bancário no sentido de depósito de conhecimento, ele é totalmente contra isso. Se tem uma palavra, um conceito, uma ideia e uma prática, é muito importante a gente pensar nisso, que Paulo Freire é teoria e prática. A teoria dele surgiu da prática. Se tem uma teoria e uma prática que define Paulo Freire, é diálogo, dialógico, a troca. É o falar, é o ouvir, é o aprender, é o ensinar, é o aprender, é o respeito ao outro, é o respeitar a mim, né? A necessidade de também ser respeitada. E quando a gente fala dessa troca, é troca de experiência, é troca de condição, sabe? É troca de vida, assim. É troca a minha existência é legítima e a sua existência é legítima. E tá tudo bem. O que a gente tem que fazer é se respeitar e aprender um com o outro. Então não é bancário. Não é que o professor vai pegar o que antes a gente falava de conteúdo, hoje fala-se de currículo, né? Tecnicamente falando, né? Na pedagogia. Então não é despejar conteúdo ou despejar currículo na criança e desconsiderar a necessidade dela, desconsiderar a existência dela, a vida, e não só a criança, a pessoa que está aprendendo. E atuava sempre em meio aos adultos e de uma forma para que a educação seja uma coisa prática, tanto do seu prática no sentido de você aprender, obviamente, a ler e escrever também, mas aprender que a sua vida, a sua realidade, a sua necessidade no mundo, ela precisa ser respeitada. Então, não chegar a uma teoria aleatória que desconsidera a sua existência e ser despejada, né, como a educação bancária faz, ser despejada em você, na criança, no adulto, que isso não faz sentido e isso também não é respeitar. O que ele fazia nesse projeto Paulo Freire aí? Primeiro que ele atuava sempre em grupos de pessoas mais pobres, né, pessoas analfabetas, era ali que ele estava. E era para esse tipo de pessoa que ele queria trazer a leitura de mundo e a leitura escolar. E o que ele fazia? Dentro da prática profissional dessas pessoas e dentro da existência dela no mundo, quais eram as palavras que faziam sentido para essas pessoas? Então você é agricultor. Quais são as palavras que você usa no dia a dia, né? Então o que você enquanto agricultor usa no dia a dia é terra, é enxada, é plantação, é agricultura, é adubo, é colher,
é sustento, então são essas as palavras que ele chamava de palavras geradoras. Hoje a gente tem palavras geradoras também, a gente tem no processo de alfabetização das crianças, a gente tem muito de Paulo Freire. Gente, eu nunca dei aula, eu sei pelas teorias e pelas pesquisas e pela prática que eu falo, assim, de aulas particulares dos meus filhos que foram alfabetizados e eu acompanhei, filhos, os amigos dos meus filhos e tal, é nesse sentido. E buscar porque eu amo a educação. Então, hoje a gente percebe que houve essa mudança. Lembra que antes, né, no meu tempo, não sei se tem para algumas pessoas que estão vendo o vídeo, que era Ivo viu a uva, né? Qual o sentido disso? Quem é Ivo? Uva. Todas as crianças conhecem a uva? De repente eu sou uma criança que mora numa região em que não tenho acesso à uva, eu não conheço, eu não sei o que significa, mas na minha casa, eu moro num sítio, eu moro num lugar rural em que tem manga, em que não tem o Ivo, mas tem o Antônio, tem o José, tem eu, tem a Daniela. Então, assim, o que faria mais sentido? Daniela colheu a manga? Daniela viu a manga? Daniela plantou a manga? Entende que isso traz mais sentido pra mim? Porque a manga eu plantei, a manga eu colho, a manga eu como, a manga eu divido com a minha família. Basicamente, um exemplo assim que me veio aqui, que me ocorreu agora. Basicamente é isso. Então, é considerar a existência das pessoas e as palavras geradoras a partir da existência das pessoas no mundo. Só que, o que acontece? Acontece que ele misturava, porque na verdade, muitas vezes é comum, né, as pessoas falarem que não gostam de política. Na verdade, o que a gente não gosta é de politicagem, porque a política é como a gente dizer assim, eu não gosto de comer, eu não gosto de respirar. A política ela faz parte do nosso dia a dia, querendo ou não. Haja visto que o que aconteceu recentemente nessa crise que a gente está vivendo de pandemia e de mortes, o quanto a gente consegue perceber. É óbvio que a política não é responsável pelo vírus, né, pela pandemia em si, mas a gente pode perceber o quanto a política mudou o rumo, né, define o rumo dessa pandemia, o quanto ela pode intensificar, o quanto ela pode ou amenizar. A gente não teve a experiência, né, do amenizar, mas a gente teve a experiência do intensificar. Então ele traz isso, ele traz essa conscientização política no sentido do sujeito no mundo. E isso é isso, né? Bom, vamos lá. Voltemos aqui ao livro e a sua... que eu tava falando aqui... que eu tava falando aqui do sumário. Prática docente, primeira reflexão. Dentro dele eu vou comentar alguns subcapítulos. Ensinar exige rigorosidade metódica. Ensinar exige pesquisa. Ensinar exige respeito aos saberes do educando. Ensinar exige criticidade. Ensinar exige estética e ética. Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. E ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Eu vou tentar falar rapidinho sobre essas questões todas. Rigorosidade metódica, ensinar exige pesquisa, exige respeito aos saberes dos educandos. Esses dois primeiros, de rigorosidade metódica e exige pesquisa, é muito interessante. Isso a gente pode... O que acontece, Dani? Você sabe o que vai cair na prova? Não, né, gente? Senão eu estaria já tranquila e garantida aí o meu primeiro lugar. Eu não sei, mas o que é importante a gente saber? Qual é a ideia central de Paulo Freire? Então Paulo Freire era um bom velhinho que amava a educação. Porque ele amava a educação, ele era uma pessoa que só fazia carinho nas pessoas. Ele defendia o pobre, então ele dava uma cesta básica para os pobres, era essa a função dele enquanto educação? Ele não queria que passassem fome, então ele alimentava as pessoas? Sabe? Então pensar nisso, gente. Rigorosidade metódica e exige pesquisa remete Paulo Freire à ciência, à pesquisa. Quer dizer que, e é muito engraçado, não sei se foi nesse livro aqui, eu acho que sim, ou em outro, eu não sei. Existe uma fala, né, que as professoras são chamadas de tia. Existe um livro, inclusive, que é chamado Professora Sim, Tia Não.
Porque fala-se que quando você chama tia, quando você faz alguma coisa para o seu sobrinho, enquanto tia, enquanto mãe, enquanto pai, você faz por amor apenas. Você não faz por profissão. E de certa forma, por amor, é quase que uma obrigação você cuidar e se dedicar àquela criança. Só que é diferente. Nós estamos em sala de aula como professoras, como professores. Isso é uma atuação profissional. E toda atuação profissional exige o quê? Pesquisa, exige ciência, né? Você não chega lá, eu vou aqui construir esse prédio, então eu vou ficar abraçada aqui com a pessoa que me fez essa pesquisa, e aí vai sair aí um projeto e a gente vai se abraçar, a gente vai comer junto, eu vou até ajudá-la, né, no alimento e tal. É isso? Não é isso. É pesquisa, é você ter estudado, é você saber, você ter tido rigor para construir aquilo, para fazer aquele projeto, para todas as outras áreas científicas, para todas as outras atuações profissionais. E com o professor não pode ser diferente. Tem que ter essa rigorosidade científica, tem que exigir pesquisa. O professor, ele é um profissional, a professora, ela é uma profissional, ela não é uma tia, né? Ela não é a mãe da criança, enfim. Então é importante a gente saber que a teoria e prática de Paulo Freire, ela está sim relacionada à cientificidade. Olha, a criticidade, a ética, ele fala muito da ética, e quando ele fala de ética, ele sempre associa o respeito à questão ética. Não só isso, ele tem uma parte lá que ele fala assim, que o fato de ser rigoroso aquilo que você fala é ético. Você ter segurança, você saber que aquela informação que você está trocando, que aquela experiência que você está proporcionando é verdadeira, ela é científica, não é um achismo, não é uma coisa que você acha que é, o que você acredita, mas não tem compromisso com a verdade. Isso é ético. Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Faça o que eu faço e faça o que eu falo, né? Não é faça o que eu faço e faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Eu preciso demonstrar respeito para eu ensinar respeito. Eu preciso demonstrar que eu acredito naquilo que eu estou ensinando, naquilo que eu estou proporcionando, naquilo que eu estou trocando. Eu preciso demonstrar em palavras. Não tem como eu exigir. Eu preciso mostrar, por exemplo, né, na prática de maternidade e paternidade, eu preciso mostrar para o meu filho que é o respeito, por exemplo, no trânsito. O respeito no trânsito que eu ensino para o meu filho é o meu jeito de dirigir. Basicamente é isso. E na educação é a mesma coisa. Exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Não dá para ficar falando aqui tudo que eu vi sobre ele, mas tem um vídeo ele falando sobre a questão da aceitação e da não discriminação sobre as questões de orientação sexual também. Eu sei que existem pessoas e existem grupos que acreditam que essa aceitação de orientação sexual é uma coisa fora dos preceitos divinos, né? Mas eu sei também que existe um grupo que entende que o respeito é algo que é o cerne, digamos assim, dos preceitos divinos e das práticas cristãs. Paulo Freire faz sempre questão de dizer sobre a sua crença cristã, né? A sua prática cristã. Então, ele, há muito tempo, numa fala dele, isso antes de 97, que foi quando ele faleceu, ele já identificava com muita humanidade a educação que ele teve, né? Entendendo que a cultura nordestina, não só nordestina, mas ele se referiu à nordestina por ele ser pernambucano. Existe todo um rigor machista, né? E naquela época, já antes dos anos 90, Paulo Freire já se observava e já se revia e já pensava nessa, não vou nem dizer nessa prática, mas nessa necessidade de
aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. É óbvio que ele não fala só sobre a questão discriminatória de orientação sexual, mas também de toda forma de discriminação, né? Que a gente sabe que existe. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. A gente falou sobre um autor, que eu não vou lembrar o nome aqui, mas que ele falou sobre isso, né? Sobre processo avaliativo, e que dentro do processo avaliativo precisa existir a prática de se autoavaliar, de rever as suas práticas pedagógicas. E Paulo Freire também fala isso. Ensinar exige reflexão crítica sobre a sua prática. Olha, reflexão crítica sobre a sua prática subentende maturidade, subentende autoconhecimento, subentende coragem. Subentende coragem assim de você entender que às vezes, muitas vezes, a não aprendizagem, ela pode ser por um equívoco da prática pedagógica sua, e não de quem está te ouvindo, de quem tá trocando com você. Então, a sua prática, ela precisa ser revista e com criticidade, e é fantástico. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. O Brasil é rico em culturas, em diversidade. Territorialmente falando, ele é não sei se é o terceiro ou quarto maior país, territorialmente falando, e culturalmente falando, isso acompanha, né? Porque ele foi colonizado por países que trouxeram culturas diferentes, e aí cada região do Brasil tem lá a sua particularidade cultural. Então fica difícil um professor passar por cima disso. Não vou nem dizer o professor, a educação não pode passar, a aprendizagem não pode passar por cima disso. É ético que exista esse respeito às diferenças culturais. E aí, eu não vou falar aqui, mas a gente é sempre necessário procurar o que é que representa a cultura, né? Cultura, não estou falando a cultura só de ler um livro, a cultura de prática e de existência no mundo, com o seu jeito, com os seus costumes, com o que você aprendeu, com o que você quis abrir mão e quis fazer diferente, com o que você escolheu, com o que não é sua escolha, mas é seu. Tudo isso faz parte da cultura. Enfim, e aí o segundo capítulo, ensinar não é transferir conhecimento. A gente já falou sobre isso e eu vou comentar então alguns subcapítulos. Ensinar exige consciência do inacabamento. Riquíssimo, lindo, maravilhoso ele falando sobre isso, sobre essa coisa assim, essa crença que ele tem de que nós somos inacabados e em constante aprendizagem. Sobre a psicopedagogia, eu quero aproveitar esse momento de Paulo Freire para falar isso que eu acho muito interessante também. A educação dos nossos filhos. Eu sempre falo assim, eu aprendi isso educando e aprendi isso estudando, depois de ter educado. Nós somos fases, nossos filhos são fases. E nas fases eles mudam. E quando eles mudam, quando a gente começa a aprender aquele movimento que ele está passando, e a gente fala, eu entendo. Então, quando ele se comporta assim, é porque ele está se sentindo assim. Quando meu filho se comporta assim, é porque ele quer tal coisa. Quando eu entendo isso, ele muda de fase. E aí ele começa a agir de outra forma. Vamos supor, ele entra na adolescência. Vamos supor, lá na infância. Quando ele se joga no chão, ele está insatisfeito, ele está aprendendo a lidar com a frustração e tal. E aí, então eu posso fazer assim, assim, assado. Não é certo, não é legal eu fazer assim, assim, assado. É uma fase. Quando ele começa a construir o jeito dele de ver o mundo e querer se estabelecer no mundo, que é na fase da adolescência, e ele começa a rejeitar um pouco as coisas que a família ensinou, é uma fase, é o jeito dele de estar sendo no mundo naquele momento. E aí outra fase. Então, é uma forma de pensar assim que nós somos inacabados. E além disso, né, além das fases que os nossos filhos passam, a gente também passa. A gente também muda, a gente também aprende. A gente passa a sentir as coisas diferente, a pensar diferente nas coisas. E olha só, tudo isso precisa se encaixar. E na aprendizagem, nessa fala de Paulo Freire, tem muito disso. Ensinar exige consciência do inacabado. Ninguém é dono de um saber absoluto.
né? Que já encaixa de novo lá com aquela questão do não transferir conhecimento, né? Que é a educação bancária. É muita prepotência a gente se achar capaz de colocar, de despejar na cabeça de várias pessoas um conhecimento que a gente acredita ser o verdadeiro. Dani, mas não tem a ciência? Tem a ciência. A ciência, ela é um parâmetro, mas existe também a experiência de vida de cada um. Existe a ciência na vida de cada um, né? E existe cada um também lidando com a ciência. E isso precisa ser respeitado. Até, inclusive, para se chegar no conhecimento científico, quando você considera a vida da criança, o aprendizado da criança, do adulto também. Pensa bem, um adulto que vive no meio rural, e aí você vem falar com ele sobre aspectos, sobre uma realidade, para alfabetizá-lo, né? Sobre aspectos, sei lá, urbanos, que não fazem parte da vida dele. Ah, então eu não posso falar de coisas diferentes para uma pessoa quando ela está aprendendo? Pode e deve, né? Ele fala sobre isso também, de você... a escola, ela ajuda a expandir consciência, a escola deve trazer experiências novas, sim, mas ela não pode, com essa experiência nova, sobrepor a existência daquela pessoa que está aprendendo. É uma escolha dela. A escola pode apresentar, mas é uma escolha dessa pessoa, se ela quer se despir do que ela tem e colocar e vestir-se daquela novidade. Não, isso não é respeito, né? Isso é um massacre, né? Digamos assim. Por isso que ele fala da pedagogia da autonomia. O que é a pedagogia da autonomia? É você oferecer para aquela pessoa, você oferecer não, é a gente trocar, é você despertar naquela pessoa a capacidade de refletir a ponto de ela entender o que faz sentido para ela. Ou então de ela entender que respeitar, poxa, tá aí, é uma coisa que vale a pena. E não você ensinar respeito desrespeitando, né? É muito fantástico, muito fantástico. Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. Pra ser sincera, essa parte aqui eu não lembro, depois eu vou ver. Ensinar exige reconhecimento de ser condicionado, dá a impressão que é alguma coisa que eu tô aqui pensando, mas eu vou olhar no livro e vou escrever aqui o que significa isso exatamente, que eu não lembro. Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando, acabamos de falar. Ensinar exige bom senso. Exige bom senso. Só que você precisa ter bom senso para entender que aquilo é ou não bom senso, né? É delicado. Aí um subcapítulo aqui. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Gente, quando ele fala... É muito difícil, eu queria estar à altura de conseguir expressar o jeito como ele fala sobre essas coisas. Quando ele fala de que exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores, teve um momento, ele foi exilado e tal, né? Tem toda uma parte histórica que eu terminei não falando aqui, e mesmo assim o vídeo já tá enorme. E teve um momento que ele foi exilado, ele ficou acho que 16 anos exilado. Primeiro, antes dele ser expulso, de ser exilado do Brasil, foi quando ele criou esse projeto de alfabetização para adultos, que foi fantástico. E aí isso chamou a atenção, obviamente, das pessoas, e ele foi convidado para assumir uma secretaria em nível nacional e tal, e colocar em prática esse projeto. Só que antes de acontecer, dele assumir esse cargo, houve o golpe militar e aí ele foi preso. E aí a gente consegue, quem tem um mínimo de conhecimento de história, consegue juntar o Tico e o Teco e entender por que ele foi exilado, porque ele foi preso, porque ele foi exilado e por que não quiseram fazer com que as pessoas fossem alfabetizadas instruídas politicamente para entenderem a sua existência no mundo como legítima, né? E isso não houve interesse no regime militar. Então, por conta disso, né, pelo golpe militar, ele foi exilado. Quando ele foi exilado, ele foi pro México, se eu não me engano, e por todos os lugares que ele passava, óbvio que ele chamava a atenção com esse olhar dele para a pedagogia, né, para a educação. Chamava a atenção, obviamente, de pessoas que entendem, que acreditam nessa educação de autonomia.
E aí é engraçado, por que eu tô falando isso? Porque é engraçado que ele trabalhou no México, depois, ao passar dos anos, ele foi convidado para ser professor em Harvard, e ele também foi convidado como para ser, eu vou usar o termo conselheiro porque eu não lembro agora o termo certo lá específico, na África, em alguns países da África, e o que falavam português. E um dos países da África que ele foi convidado é Guiné-Bissau. Mas olha só que engraçado, como que uma pessoa consegue colocar em prática um projeto, né, e uma prática de educação em vários lugares tão diferentes? Por que isso é possível? Porque ele trabalha justamente com uma educação que é a educação que faz sentido. E aí é engraçado que, como que ele faz? Ah, eu lembrei por que eu tô falando isso. Esse cenário exige humildade, tolerância e luta em defesa do direito dos educadores, e respeito à autonomia e tal, do ser educador. Eu lembrei por que eu tô falando isso. Porque como que ele faz para ser ouvido em realidades tão diferentes? Sabe? Em Harvard, no México, na África, o que faz com que seja possível essa prática dele? É exatamente isso. Essa questão da humildade dele, sabe? De chegar primeiro e conhecer. Peraí, que realidade é essa? E é isso, e eu acho interessante isso, né? Porque, poxa, não é assim? Eu preciso saber, eu vou alfabetizar, eu vou letrar, eu vou ajudar as pessoas se conhecerem, né? E aí se desenvolverem. O que eu preciso fazer em primeiro momento? Eu preciso conhecer o lugar, eu preciso conhecer a realidade, eu preciso entender daquelas pessoas, eu preciso saber o que elas precisam também, para eu poder saber em que eu posso ajudar. E isso com humildade, eu acho apaixonante o mínimo. E aí foi e tal, trabalhou lá também. E aí ele ficou 16 anos no exílio, e eu achei interessante também um momento que eu vi, que perguntaram para ele que ele né, foi perdoado lá, né? E aí pôde voltar ao Brasil. E aí assim que ele volta para o Brasil, numa entrevista, perguntaram para ele, e aí o que ele acha, como é que tá o Brasil, o que ele pode fazer agora, o que ele vai fazer no Brasil e tal. E aí ele respondeu isso também. Olha, primeiro eu tenho que chegar e eu preciso reconhecer o Brasil. Foram 16 anos, né, de muitas mudanças, então ele precisava primeiro saber quem é aquele Brasil de agora. E era isso que ele fazia, e é isso que a prática dele prega, né? É você chegar e você reconhecer, conhecer o lugar, você se situar daquilo, conhecer aquela realidade, aquelas pessoas, aquela necessidade, para que a educação possa construir a partir de uma necessidade real. Isso é respeito, né? Eu achei legal. Bom, ensinar exige apreensão da realidade, é o que a gente praticamente acabou de falar. Ensinar exige alegria e esperança. Poxa vida, né, gente? Se você não tem alegria e esperança, fica difícil, né? Fica muito difícil. Eu acho interessante porque ele fala muito sobre a questão do analfabetismo. E eu tenho uma experiência de analfabetismo na minha família, que é o meu avô. E também em umas outras entrevistas dele eu vi ele falando sobre o resgate da dignidade da pessoa, que ser alfabetizado para muitas pessoas é que a gente não tem essa noção, sabe por quê? Porque a gente sabe ler, a gente sabe escrever. Hoje em dia é exigido, inclusive, né, legalmente falando, que as crianças estejam na escola, que as pessoas, que é obrigatório que até o ensino médio o adolescente esteja lá, as famílias são cobradas, existem conselhos tutelares, existem órgãos públicos que fazem essa cobrança e esse acompanhamento. Então, mas antes não era assim, né? E ainda hoje existe tanto analfabetismo. E eu acho também, eu acho interessante fazer esse paralelo, porque hoje em dia, apesar de toda essa exigência, né, da presença da criança e do adolescente na escola, existem, e é onde eu atuo como psicopedagoga, aquelas pessoas com dificuldade de aprendizagem. E é engraçado o quanto a dificuldade de aprendizagem abala a autoestima, abala a autonomia das pessoas, das crianças, né? No caso, normalmente eu lido com a dificuldade de aprendizagem de crianças e alguns adolescentes. E o analfabetismo, qual que é essa experiência que eu tive? O meu avô, ele sempre, nordestino,
e analfabeto. E ele sempre, eu lembro do meu avô falando isso, sabe? De ele não ser gente, porque ele era pobre, porque ele era baixinho e porque ele era analfabeto. E eu lembro também, e naquela fase, naquele momento, eu não entendia. Eu não entendia a importância disso. Ai, desculpa. Eu não entendia o quanto o analfabetismo, e hoje eu vejo inclusive que também a dificuldade de aprendizagem traz isso. Eles abalam a existência da pessoa, eles abalam a dignidade da pessoa. E eu lembro que o meu avô, ele tinha um caderno. E assim, ele fazia cópias nesse caderno. Ele não sabia o que ele estava copiando, ele não sabia o que ele estava escrevendo. Mas de alguma forma, aquela cópia resgatava a dignidade dele. E Paulo Freire fala isso. Paulo Freire fala isso. Que não é ético existirem pessoas que não sejam capazes de escolherem por si, de saberem o que elas estão ali, de saberem quais são os direitos delas, de saberem quais são os deveres delas. E o analfabetismo, e eu vejo também que a pobreza, a miséria e a falta de consciência da gente no mundo, e isso também está ligado à política, essa política séria, né? Essa política de consciência, né? De ser cidadão, ela traz para as pessoas uma dignidade no sentido de que não é normal a miséria. Não é normal eu trabalhar numa casa em que tem fartura e eu ir para minha casa e ter fome e ter miséria. Não é normal as pessoas falarem assim, é assim. Não é normal. Só que existe um grupo que quer que a gente acredite nisso, que quer que os miseráveis e os pobres e aqueles que servem acreditem nisso. E é essa riqueza de Paulo Freire, sabe? Dessa autonomia e dessa pedagogia da autonomia. Imagina o quanto grande a pessoa se torna quando ela se entende que ela tem uma existência que é válida, que é legítima, e ela precisa que essa existência legítima seja respeitada. Imagina quão grande essa pessoa se torna. E não grande no sentido de arrogante, mas grande no sentido assim, de se reconhecer. Pensa você, sem você conseguir entender o que está escrito, sem você conseguir entender um contrato, sem você conseguir entender o discurso político que você está ouvindo. E aí você simplesmente se vislumbrar com aquilo porque aquela pessoa sabe falar muito bem. Ainda que aquela pessoa, na fala bonita dela, esteja dizendo, validando a sua miséria. É isso que ele não quer. Gente, pouco não é. Bom, desculpa aí, eu me emocionei um pouco. Ensinar, o terceiro capítulo, tá? Então, ensinar exige alegria e esperança. E nesse sentido, eu vou dizer pra vocês que, principalmente nos dias de hoje, eu não sei antigamente, mas eu acredito que antigamente também, é que hoje eu tô na minha fase, né, de mais consciência. Exige alegria e esperança e isso não é fácil. Não tem sido fácil, mas é necessário. Ensinar exige a convicção. Por quê, né? Desculpa. Por quê, né? Voltando, por que não é fácil essa alegria e esperança? Tá sendo fácil hoje lidar com a educação? Tá sendo fácil ter esperança para lidar com a educação? Não tá sendo fácil, gente. Não tá sendo fácil. Não só com a educação e com a política. Eu assim, não só com a educação, mas com a política também. Eu tenho tentado, assim, lutar contra mim mesma para não acreditar que a política é um lixo total e que todo mundo que tá ali na política não se pode juntar tudo que é farinha do mesmo saco.
É triste, é muito triste você acreditar nisso. Só que ao mesmo tempo eu vejo algumas pessoas que eu acredito e eu fico pensando, poxa, por que essa pessoa ainda tá nisso? Porque no fundo, a gente acredita que política não vale a pena, né? Mas existem pessoas ali que a gente vê e é engraçado que você pode observar que essas pessoas da política que têm de fato consciência e lutam pelas pessoas que precisam e pela consciência das pessoas, né, pela conscientização das pessoas, elas são sempre mais acabadinhas, pode perceber. Enfim, e talvez na educação também, né? A gente, enquanto professor, né, vai desistindo, vai carregando um peso, vai desistindo. Enfim, vamos lutar, vamos ter postura, vamos ter alegria e esperança para poder ajudar essas pessoas que, olha só que arrogância, né? Não para poder ajudar, para a gente se juntar e ser forte junto a essas pessoas que talvez precisem mais que a gente. Acho que não, né? A gente aprende com elas também. É difícil, a gente tem um pensamento automático. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. A mesma coisa. Gente, olha, ensinar é foda. É foda. Só que você precisa ter tudo isso. E ter tudo isso a cada dia que passa tem sido mais difícil. Enfim, ensinar exige curiosidade. E é interessante também, eu sempre falo isso, né? As crianças, quando pequenas, elas têm as fases dos porquês, que é quando elas estão descobrindo as coisas e querendo aprender e tal, né? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Até que chega um momento que a gente fala, pelo amor de Deus, chega de porquê. Esses dias, um tempo atrás, o pai da minha filha falou pra ela assim, olha, vamos fazer um combinado? Você vai ter direito a fazer 3 perguntas por dia. Enfim, gente, é tipo assim, você vai ter direito a respirar 3 vezes por dia, né? A criança tem isso. E aí ele fala, ensinar exige curiosidade. Ou seja, a gente precisa também procurar resgatar e conservar essa curiosidade. E ele fala muito disso também, que essa curiosidade, essa busca por aprender e tal, é da natureza do ser humano. O ser humano é assim. Mas existem lá alguns fatores que aos poucos vão esvaziando, né, essa curiosidade. Bom, ensinar exige curiosidade encerra o 2º capítulo e aí a gente entra no 3º e último. Ensinar é uma especificidade humana, engraçado, que já dá um link aí, né? Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Dani, o que tem a ver generosidade? Ensinar exige competência profissional, exige segurança, eu preciso saber ali o que eu tô falando, eu preciso saber que eu sou bom naquilo, né? Gente, a generosidade ao meu ver, vem a empatia, a generosidade de você saber que você não é o dono da razão, a dona da razão, a generosidade de você construir com o outro a aprendizagem, né? Você trocar a aprendizagem, você ensinar e aprender. Ele sempre fala dessa dialética, né? Diálogo é uma das palavras de Paulo Freire. Então, exige essa competência profissional, sim. Ele fala, sim, da pesquisa, da cientificidade, ele fala, assim, né, da rigorosidade metódica que a gente comentou, ele fala, assim, da pesquisa, mas Paulo Freire traz muito forte a humanização da aprendizagem, né, que não sei porquê, ela de certa forma é deixada de lado, porque aprender é do ser humano, como pode não ser humanizado, né? Então, ensinar é uma especificidade humana, exige segurança, sim, exige uma competência profissional, sim, é uma profissão. E exige generosidade nesse sentido. E eu acho também que dentro dessa generosidade entra a empatia. Você se colocar no lugar do outro, você ouvir o outro, né? Essa troca, ele sempre fala. Ensinar exige comprometimento. No meu estágio, eu participei de uma situação de uma criança que estava tendo várias dificuldades, sei lá, os pais estavam separando, a criança faltava, estava tendo um pouco de uma alienação parental, umas coisas assim. E aí eu percebi aquilo e tal, a professora fez alguns comentários comigo também, e aí eu percebi que eu não lembro se eu comentei isso na direção, falei sobre isso, não sei, eu só sei que a direção comentou comigo assim que estava tudo relatado. Tava tudo registrado, os pais foram comunicados, uma coisa assim, sabe?
Ensinar exige comprometimento. E o comprometimento não implica em dizer eu registrei e estou livre das responsabilidades. A minha parte eu fiz. Comprometimento, não dá nem para eu falar aqui o que a gente pode entender por comprometimento, porque iria um outro vídeo de mais 30, 40 minutos. É comprometimento, gente, não é registro e me assegurar de que eu não sofrerei consequências, né? É se comprometer. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Assim, a não educação também é uma forma de intervenção no mundo. Sabe a eleição? Ah, eu não votei em ninguém. Ah, eu votei nulo. Ah, eu votei branco. Você votou nulo, branco. Foi um posicionamento. Então, ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Sim, porque se você construiu uma autonomia, você está intervindo na sociedade com aquela construção. E ao contrário, se você não construiu autonomia através da educação, você também está intervindo no mundo, através da não autonomia, através da falta de criticidade, através de um processo de cidadania não autônomo, inconsciente, despreparado, preguiçoso, egoísta, né? Você também tá. Ensinar é uma forma de intervenção no mundo, não importa a forma de ensinar, ou então o não ensinar, né? Que é difícil, na verdade, porque viver é aprender. Ensinar exige liberdade e autoridade. Jesus amado! Esse vídeo vai ficar 5 horas. Ele falando de liberdade é uma coisa que não é para qualquer pessoa. As pessoas costumam falar assim: ah, você quer liberdade para fazer o que quer. Existe uma diferencinha bem básica, mas que é muito forte, que é entre liberdade e libertinagem. Uma pessoa que faz o que quer, ela não está prezando pela liberdade. E Paulo Freire traz um conceito de liberdade tão maravilhoso que é assim: você ter autonomia para ser livre e você ter consciência para ser livre, você ter respeito para ser livre. A liberdade de que Paulo Freire defende e que eu entendo que é a mais possível, né? É a mais possível, é a liberdade de valor. É uma liberdade que ela é muito mais difícil de tê-la do que não tê-la, talvez. Será? Será que eu tô falando besteira? Porque é uma liberdade consciente. Quando você tem uma liberdade consciente, você assume as consequências dos seus atos. É diferente de você fazer uma cagada e você falar assim: eu não sabia. Não sei, mas foi o fulano que mandou. Eu matei porque eu tava lá no holocausto e eu tinha que matar. Porque o governo me mandava. Entende? Olha isso. Gente, eu matei porque eu precisava fazer isso. Eu recebi ordens pra matar. Gente, eu roubei mesmo. Eu corrompi porque... mas como que você roubou, gente? Olha só, o que você roubou levou muita gente à miséria. Sabe, isso não é liberdade. Porque a liberdade implica consciência, a liberdade implica autonomia, a liberdade implica em ética. Tudo fala de Paulo Freire. Implica em você ser ético, a liberdade implica em você respeitar o outro. E cada palavra que ele agrega à liberdade vai mostrando o quanto ser livre é difícil. É rico, é forte, é empoderador. Mas não é simples, não é fácil. Não é tipo, eu sou livre e vou fazer o que eu quero. Não, é porque eu sou livre que eu sei que eu não posso fazer exatamente o que eu quero. Porque a minha liberdade não pode invadir a liberdade do outro. É pra qualquer um? Não, né? Então tá. Vamos lá. Gente, é interessante saber disso tudo, porque existe muita gente que fala muita besteira em relação ao Paulo Freire. Inclusive tem pessoas famosas, né, que a gente sabe, que falam besteira em relação ao Paulo Freire. E se tudo isso que eu estou falando aqui não for suficiente, porque na verdade eu estou falando o que eu li, eu estou falando o que eu ouvi, busque você, ouça. Tem vídeos na internet, tem livros também, né, dele. Ouça você, vai na fonte, tira as suas próprias conclusões. Enxergue a pessoa que é Paulo Freire. Ensinar exige liberdade e autoridade.
Autoridade não é autoritarismo, liberdade não é libertinagem. Ensinar exige tomada consciente de decisões, acabei de falar. Ensinar exige saber escutar. Entra de novo aquela questão do diálogo. É um diálogo, não é um monólogo. Monólogo é só quando você fala, simplesmente. O que Paulo Freire defende é um diálogo, é quando você fala e você escuta, e você ouve, e você considera o outro, você considera o que você ouviu. Você pensa assim naquela realidade que não é a sua, e você age considerando aquela realidade que não é a sua. Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Gente, quando eu falo em ideológica, se vocês puderem, por gentileza, ter noção de que ideologia não é uma coisa assim que você... não é um veneno que coloca na sua cabeça. Não é isso. Ideologia é uma prática, é uma crença. E ela é baseada, às vezes não, mas a ideologia consciente, ela é baseada em consciência, em respeito, em toda essa liberdade, toda essa situação que foi falada anteriormente. Agora, não é dizer que a ideologia é uma coisa negativa. A ideologia é uma ideia, né? E logos é razão, né? É a fala, é a razão, é o pensamento, é crítico. Agora, existem ideologias pensadas para destruição, né? Mas existe ideologia pensada para construção, para autonomia. É uma ideologia, certo? Então, ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Não tem como você falar assim, tem que ser uma educação neutra. Não existe neutralidade na educação, né? Existe, sim, muita ideologia nos bastidores da educação. Agora, o que a gente precisa pensar é que essa ideologia, ela tem todo um roteiro, né? Ela tem toda uma construção, sim, racional. E ela tem um objetivo. Qual que é esse objetivo? É da autonomia ou é da escravidão? É da liberdade ou é da exploração? É do trazer à luz o conhecimento ou é trazer a sombra ao conhecimento? A ideologia existe. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo, novamente o diálogo, falando aqui sobre diálogo. E, por último, o 3.9, ensinar exige querer bem aos educandos. Fácil falar querer bem aos educandos, né? Porque você não tá lidando com o tipo de educando. É um educando que é agressivo, é um educando que é sujo, é um educando que não tem educação, é um educando... Eu só vou terminar assim, né? Ensinar exige querer bem aos educandos. O livro Pedagogia da Autonomia, com tudo isso que eu já trouxe, encerra com esse capítulo. Ele não pergunta quem é o educando, ele só fala que a gente precisa querer bem. Como a gente precisa querer bem aos nossos filhos, independente de quem eles são, né? A gente pode concordar ou não com as práticas que eles têm. Ainda que a gente saiba que muitas daquelas práticas são efeitos da convivência e dos nossos ensinamentos. A gente teve a oportunidade de oferecer para os nossos filhos a educação que a gente acreditava. Pode ser que no momento a gente não tivesse consciência de que tipo de educação a gente poderia ter dado. E aí a gente terminou perdendo o time. Mas a gente teve essa oportunidade. Então, os educandos, a gente está ali. Tendo enquanto educadores a oportunidade de construir, eu não estou falando de depositar uma ética que você, educador, acredita, mas a gente tem, enquanto educadores, a oportunidade de criar uma prática diferente de aprendizagem junto com os nossos educandos, considerando tudo isso que a gente já falou, né? De respeito, de ter esse conceito de liberdade de consciência, de considerar o outro, de considerar a natureza do outro, a existência do outro. E é tudo isso. Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar a aprender, ensinar tracinho a aprender, participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, que tem a ver com conhecimento, pedagógica, estética e ética.
em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a seriedade. A educação para Paulo Freire não é qualquer coisa e a pedagogia da autonomia é um caminho que deveria ser sem uma segunda opção. Devia ser só ele. E, gente, eu espero ter colaborado. E aí, tem sempre aquele final de vídeo que a gente precisa pedir para vocês compartilharem, se vocês acharem que outras pessoas podem se interessar pelo assunto. Podem comentar, eu gosto bastante, assim, de ouvir o que vocês pensam sobre, de me ajudarem aí a construir essa riqueza, né, de informação. E aproveitem para estudar aí para o concurso de vocês. Eu espero que seja útil, que vocês lembrem das coisas que a gente trocou por aqui. Um abraço e até mais.